momento de comunhão, mas nós viemos ser edificadas, nós viemos ser consoladas, nós viemos ser exortadas, sofrer, se preciso for, exortação dos céus, para que nós nos posicionemos e florescemos o Senhor. Então, se eu fosse você, eu aplaudiria o Senhor, porque a presença dEle está aqui. Você não vai sair daqui da maneira com que você chegou, minha querida. A estação está mudando, a estação está mudando, a estação está mudando, a estação está mudando, porque o seu Pai te trouxe aqui nessa noite, nessa sexta-feira, para te lembrar que Ele é o seu Pai, e essa noite Ele está trocando a estação da sua vida. Aleluia, aleluia. Você pode tomar o seu assento. Meu Deus, glória a Deus. Queridas, quando nós pensamos em florescer, certamente em nossa cabeça já vem essa imagem de uma flor grande, de algo que está de aparência grande. Mas florescer não significa apenas isso. Hoje você vai ver o quanto tudo que já foi falado aqui se conecta. Você vai ficar comigo, né? Em nome de Jesus, prega comigo. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus. Quando pensamos em florescer, nós pensamos em algo que os nossos olhos podem ver. Não é verdade? E nós precisamos entender que o Senhor não apenas chamou para florescer, mas também para frutificar. Só que existem dificuldades em nossos caminhos. Existem coisas que muitas vezes são obstáculos. Nós já falamos sobre algumas dessas. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Quantas trouxeram Bíblia de papel? Amém. Se você não trouxe Bíblia de papel, não tem problema, porque não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Amém. Mas você vai pegar aí o seu aplicativo, o aplicativo do seu telefone, ou você vai pegar a Bíblia. Eu peguei a Bíblia da intercessão, porque eu saí correndo de casa, também esqueci minha Bíblia. Mas glória a Deus. Levanta a sua Bíblia, a sua espada, minha irmã. Você vai fazer uma declaração comigo nessa noite. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Obrigada, Jesus, pela sua palavra. Ela é viva, ela é verdadeira. E continue falando conosco, Senhor. Nós abrimos o nosso coração, o nosso entendimento para receber essa semente que dará frutos e flores. E nós pedimos, tornamos o pensamento cativo ao Senhor, que todo espírito de distração saia deste ambiente e que todo o coração esteja aberto para receber a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Abra comigo lá em Mateus 13, do 3 ao 6. Olha, enquanto eu estava preparando essa palavra, o Espírito Santo falava no meu coração. Pede para minhas filhas anotarem as referências, porque algumas delas vão precisar reler em casa novamente. Então anote. Se você trouxe caneta, escreva aí, papel e caneta. Se não, anote no bloco do teu telefone. Amém? Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Um dos obstáculos para florescimento é a falta de raízes profundas. Quando nós não temos raízes fortes e profundas, a nossa vida se torna frágil, a nossa vida se torna inconstante, a nossa vida se torna instável. Nós desviamos do propósito que Deus tem para nós. Nós ficamos vulneráveis a ataques do inimigo. Quando a nossa raiz não está forte.
Muitas vezes estamos até aqui na igreja, recebemos a palavra, mas como eu não rego, eu não continuo me alimentando, eu não continuo degustando, essa raiz não cresce. Um dos obstáculos é a falta de raiz profunda. O outro obstáculo que impede a mim e a você de florescer, a comparação e a inveja. Gálatas 6, do 4 ao 5, Paulo vai nos dizer, anote a referência, não, isso é a Letícia que disse. Paulo nos disse o seguinte: cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a própria carga. Se nós lemos o contexto do texto, você vai perceber que Paulo está falando sobre pecado. E anteriormente ele fala sobre levar as cargas um dos outros. Mas a partir do momento que começamos a nos comparar, você tem que levar a sua própria carga. Um dos obstáculos para que não floresçamos é a comparação. Porque muitas vezes olhamos para a vida dos outros. Olhamos para a vida da outra. E nós vemos, nossa, a flor dela é maior. A flor dela é mais rosa que a minha. A flor dela é maior do que a minha. A flor dela está sendo mais vista, está sendo mais curtida e visualizada. E sorrateiramente o sentimento de inveja começa a entrar no teu coração. Enquanto o Senhor me dava essa palavra, eu tive como uma visão de uma serpente. E a serpente é um animal muito astuto. Ela não é como um leão que chega rugindo e fazendo barulho e com passos largos faz muito barulho e de certa forma, ativa os seus sentidos. A serpente, ela se arrasta sobre o chão. Ela fica escondida em ambientes escurinhos. Para que quando chega o tempo, ela te dá um bote. E essa é a inveja, é o que a inveja faz comigo e com você. A partir do momento que começamos a nos comparar umas com as outras. A roupa dela, o tênis dela, o cabelo dela, a viagem dela, o filho dela, o marido dela, o trabalho dela, a escola dela. Quando você vê a serpente deu um bote e você está cheia de inveja, isso impede sua vida de florescer. A falta de cuidado espiritual é um desses obstáculos que também impedem você e a mim de florescer. Se nós não regarmos a nossa fé, como é que você quer ter raízes aprofundadas? Se você não ativa a sua fé, se você vive desanimada, cansada, ó vida, ó céus, ó Trump, ó problema difícil, ó bleach, quem pega? Eu amo, gente. Esses são uns dos exemplos de obstáculos que impedem o florescimento. E nós precisamos entender que florescer bem, como a nossa irmã já disse, é um processo. Se tem uma coisa que crente tem aversão, parece é processo. Crente ouve falar de processo e deserto, fica, ai, não quero nem ouvir. O que você chama de deserto e de processo é Deus te fazendo um convite para maturidade, para raízes profundas, para raízes largas, para que então aquilo que você construiu por baixo da terra venha se manifestar com os olhos. Por isso, Jeremias 17, do 7 ao 8, vai nos dizer o seguinte: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Não estou conseguindo ler na televisãozinha. Ele será, nós vamos ler isso junto, em nome de Jesus, porque isso é uma promessa de Deus, quando estamos enraizados nele. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Será, lê comigo, gente, voz de trovão. Você está num culto profético, culto de mulheres. Céus estão abertos, palavras declaradas em céus abertos são decretos sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então você precisa reagir à palavra profética.
Vamos. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Aleluia! Essa é a mulher que você nasceu para ser. Plantada, enraizada em Deus. João 15:5. Nós vamos ler Bíblia. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Sem mim não podem fazer coisa alguma. Quem escolhe aonde está plantado? Quem escolhe aonde está plantado? Você. Você vai escolher onde você vai estar plantado. Não é Deus que vai escolher por você. Nossas escolhas, nossas atitudes determinam aonde estaremos plantados. Ouvir o que Deus diz, ser obediente, se mover somente quando Ele mandar você se mover. Meu Deus, alguém está recebendo essa palavra aqui? É você saber que você está plantado, enraizado nele. Praticar princípios inegociáveis. Quando somos plantados nele, somos enraizados. Sobrevivemos a chuvas, a tempestades, a ventos contrários, a situações adversas, a inseguranças, a medos, instabilidades. Nós vencemos cansaço, nós vencemos desmotivações, vencemos medo, quando a nossa raiz, quando estamos plantados nele. Mas você escolhe se você vai estar plantado no medo ou se você vai estar plantado em Deus. Você escolhe se você vai estar plantado na insegurança ou se você vai estar plantado em Deus. Você vai escolher se você vai estar plantado na palavra e na promessa de Deus, ou na palavra e na promessa de Deus, ou naquilo que Ele não disse para você fazer. Ele te deu livre arbítrio. O processo de florescimento, além de requerer que estejamos plantadas e enraizadas em Deus, também vai nos requerer nos nutrir de palavra e de oração. Josué 1:8. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas quando? De dia e de noite. Quando? De dia e de noite. Quando? De dia e de noite. Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Só então você florescerá e será bem-sucedida. Só então os outros vão ver que flor bonita que tu tem. O problema é que tem muita gente querendo florescer sem estar movida à palavra de Deus. Está movida à própria palavra. Eu vou florescer aqui sim, porque eu quero isso. Vamos ver. Você pode até florescer, mas a sua raiz é tão superficial que você vai virar o quê? Estéril. Não sou eu e não sou você essa pessoa. Amém? 1 Tessalonicenses 5:17. Orem. Quando? Continuamente. É sem cessar. O processo de florescer vai requerer de mim e de você nos nutrir. Isso vai ser o alimento e a bebida. Nós cantamos isso. Fere o meu coração com uma ferida de fome por ti e de sede por ti. Deus chama leitura da palavra e oração de comunhão, de relacionamento com Ele. É uma condição para se manter um relacionamento, ler a palavra e orar. Sabe que a base para um bom relacionamento, sabe qual é?
Sabe, gente? Diálogo, comunicação. O grande problema, quando existe um problema de comunicação entre um casal, provavelmente só um está falando e o outro não está escutando nada. Porque um relacionamento bom, ele se dá em falar, mas também em ouvir. Meu Deus, falar e ouvir. A fé vem pelo e ouvir. Põe lá para nós, Romanos 10:17. Querido, para nós estarmos nutridas pela palavra e pela oração, nós lemos a palavra. Deixa o texto aqui. Nós lemos a palavra. Quando nós lemos a palavra em voz alta, o primeiro ouvido que escuta é quem? É o meu. Por isso você precisa fazer declarações sobre a palavra de Deus. Quando você fala, você está declarando, você está ouvindo a Deus. E a sua fé está sendo fortalecida. Nós acabamos de falar que um dos grandes problemas, dos obstáculos de florescermos não é a falta de fé, é a nossa fé estar enfraquecida. A presença de Deus é tudo que nós precisamos. Irmã, a presença de Deus é tudo que você precisa. Tudo que nós alimentamos na nossa vida vai crescer. Se você não prioriza o teu relacionamento com Deus, não espere nada além dos seus achismos, das suas vontades, daquilo que o teu coração te engana. A palavra nos diz que o coração do homem é enganoso. E eu declaro sobre a sua vida que nunca vai te faltar a presença de Deus. O processo de florescimento também vai requerer de nós paciência. Vira para a irmã do lado e fala, paciência. Agora você vai virar para a irmã do outro lado. Fala mais, Deus. Paciência. Eclesiastes 3:1. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Deus trabalha em processos. Falamos sobre desertos, falamos sobre processos. E Deus também trabalha em estações. Ai, que lindo, eu amo quando Deus faz isso. Todas as estações das nossas vidas são essenciais e fundamentais. Quando nós florescemos no tempo certo, geramos frutos que duram. João 15:7. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Quem está nos dizendo é o próprio Jesus. Eu acho que eu não mandei esse, mas não tem problema. Eu leio. Se vocês permanecerem em mim, permanecerem. Fale comigo, permanecer. Quem permanece tem característica de raiz profunda. As minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Como permanecer em Deus? Confiando, crendo, fortalecendo a fé, se nutrindo. Paciência, saber que sua estação e seu processo tem início, meio e fim. E que algo novo está chegando. Cada estação sobre nossas vidas tem um propósito e um tempo determinado. Só que mesmo se você estiver numa estação difícil, você pode florescer nela, sabia? Talvez você já tenha passado pelo inverno. No inverno, as árvores parecem que estão mortas, não é verdade? Mas é um tempo onde suas raízes estão ficando mais profundas. Muitas vezes relacionamos o inverno a tempos difíceis sobre nós. Não é verdade? Quantos se lembram de José? José tinha uma palavra sobre ele. Você já imaginou? É que nós lemos a Bíblia e nós já sabemos o final dela. Então a gente romantiza muito a Bíblia. Antes da promessa que Deus liberou, até
até o cumprimento dela, José passou por muitas estações da sua vida. Quantos invernos forjaram a José? Talvez você já passou pelo outono, um tempo de muitas transições de preparação. Todos nós, quando chegamos aqui, passamos por uma transição, não é mesmo? As folhas caem, mas a gente precisa se lembrar que no tempo de transição, nós precisamos passar pela poda. As folhas caem para que novas venham. Tempo de mudanças, tempo de renúncias. Meu Deus, alguém está recebendo de Deus aqui? Mas nós estamos falando sobre primavera. Primavera é um tempo de florescer. É uma estação de renascimento. Tudo começa a florescer e ganhar vida. Tempo de renovação espiritual, novas oportunidades, crescimento. E o tempo de estação de verão. Maturidade e frutificação. Sabe que eu falei para vocês que nós fomos chamadas não apenas para florescer, mas também para frutificar. Porque existe uma diferença sobre isso. Amém? Existe diferença sobre isso. Quantas aqui estão sofrendo com alergia pelo pólen? Pai, tu sabes. Tanto de Benadryl que eu já tomei. Zyrtec, Alegra. Ó, dizem que tem um melzinho local, né, pastora? Muito bom. Mas saiba que faz parte do processo passar pela fase do pólen. Você sabia que é necessário o pólen para que haja reprodução das flores? Se não tem pólen, não tem reprodução, não tem a semente, não nasce e não floresce. Assim como nas plantas, nossa vida espiritual florescer é um processo de amadurecimento, mas também de visibilidade. O problema é que muitas vezes nós queremos ganhar visibilidade sem ser maduras. Quantas de nós já vimos pessoas que de repente a pessoa é soprada, o nome, ela se promove, mas não tem maturidade para tal. E não consegue permanecer. A estação que estamos entrando agora, o florescer que estaremos entrando agora, exigirá de você maturidade. Porque as raízes estão grandes, elas estão profundas, elas sim estão quilométricas. Então tudo que você cresceu lá no quartinho, fechou a sua porta, orou ao seu pai que em secreto te respondeu agora, bem-vindo à visibilidade. Não pule etapas e processos. Mas como nas plantas, depois de alcançar maturidade e visibilidade, o propósito final teu é frutificar. Ou seja, gerar impacto e multiplicação. E é por isso que Deus deu a visão a essa pastora e também a Flávia. Porque Deus não quer apenas que você floresça e seja linda e maravilhosa e seja única, incrível, maravilhosa, sábia e tantas outras coisas. Deus quer que você frutifique também. Só que antes disso você precisa revisitar o seu coração. Quero pedir que você fique de pé neste momento. Deus está te dando acesso à primavera. Mas antes disso, você precisa fechar os seus olhos aí onde você está. E comece a pedir ao Senhor que sonde o seu coração. Jesus, será que existe aqui dentro alguma raiz estéril? Alguma raiz podre? Será que aqui dentro existe falta de fé, Senhor? Será que aqui dentro existe falta de nutrir da palavra e de oração? Será que eu tenho me comparado com a estação de outras mulheres? Será que muitas vezes tenho vivido de aparências, querendo somente a visibilidade, Senhor? Mas eu não tenho tempo contigo?
Ó Espírito Santo, nós abrimos nosso coração para que o Senhor comece a mexer nessa terra, Senhor. Mexer nesse solo. Senhor, nós pedimos perdão para Ti, Senhor. Se muitas vezes valorizamos mais o aparentar do que realmente ser, Senhor. Senhor, nós pedimos perdão ao Senhor se muitas vezes, Pai, nos comparamos, invejamos a estação uma da outra, Senhor. Nos ajude a entender, Pai, que existe beleza no florescer da vida da minha irmã, Senhor. Nos ajude a entender que não precisamos nos comparar, porque como somos únicas, não podemos comparar algo que é único, Senhor. Jesus, nós pedimos perdão se muitas vezes temos priorizado outras coisas que não sejam a Tua presença, Senhor. Nós pedimos perdão se muitas vezes murmuramos pela estação que estamos vivendo. Se muitas vezes murmuramos, Senhor, pelo inverno que estamos passando. Pela sequidão, Senhor, se muitas vezes passamos pelo outono, o tempo de transição, o tempo de renúncia. Nós colocamos nosso coração diante do Senhor, te pedindo perdão, Senhor. E nós recebemos este perdão. Ai, Jesus, cura toda rejeição agora. Irmãs, peguem na mão uma da outra, fazendo favor. Comece a orar, por gentileza. Jesus, alcance agora minhas irmãs com a Tua paternidade, Senhor. Jesus, toda ferida de rejeição, nós pedimos o Teu bálsamo agora e a Tua cura, Jesus. Todo sentimento de abandono, todo sentimento de traição, nós entregamos nos Seus pés agora, Jesus. Toda dor, tudo aquilo que está nos impedindo, Senhor, de entrar na primavera. Toda falta de perdão, Senhor. Nos alcança essa noite com a Tua paternidade, Senhor. Eu sinto de nós fazermos algumas declarações aqui, queridos. Se você tiver liberdade, repita comigo. Jesus, eu perdoo quem me feriu. Eu perdoo quem me abandonou. Eu perdoo quem me traiu. Jesus, cura meu coração e essa ferida de rejeição, de comparação, de amargura, de insegurança, de medo. Agora, Pai, eu vejo um coração. Seu coração não está sendo costurado, o Senhor está fechando por completo. Jesus, eu peço perdão a quem eu feri, a quem eu abandonei, a quem eu traí, a quem eu tive inveja, a quem eu me comparei. Eu abençoo essa pessoa para que ela viva a sua estação e eu viva a minha estação. Aleluia.
Essa é a noite que o Senhor te dá acesso à primavera. Nós iremos florescer, nós iremos frutificar. Os céus estão nos autorizando para viver essa nova estação. Você vai romper, você vai avançar, você vai frutificar, você vai fortalecer. Como Esther assumiu sua posição, você está assumindo a sua posição. Como Sara, que floresceu no tempo da promessa de Deus, você vai florescer. Como Ana floresceu em oração e em propósito. Como Ruth conseguiu florescer em meio às suas perdas. Como Maria, mãe de Jesus, floresceu no chamado. Você vai florescer no chamado. Existem muitas mulheres com chamado aqui neste lugar. Você vai florescer no teu chamado. Sabe que muitas vezes o medo tenta tomar o nosso coração quando Deus libera uma palavra e diz que você vai ser grande, que você vai ser influente, ou que Ele vai te usar com algum dos ministérios, ou que Ele vai te usar como pastor, ou como líder, ou como mestre, ou como evangelista, ou como apóstolo, ou como profeta. Muitas vezes o temor tenta entrar no seu coração, mas você vai florescer. O seu temor não precisa ser de homens, precisa estar em Deus. Você precisa se posicionar. Irmã, feche os seus olhos, põe a mão no seu coração agora. Isaías 43:19 diz: eis que faço uma coisa nova, agora está saindo a luz, porventura não percebeis? Porei um caminho no deserto, rios no ermo. Salmos 1:3: é como árvore plantada junto a ribeiro de águas, dá fruto na estação própria, as folhas não caem, tudo que faz prosperará. Isaías 35:1-2: o deserto e o lugar seco se alegrarão com isso, o ermo exultará e florescerá como a rosa, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e cantará. Assim, se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5:17, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Os céus estão autorizando nessa noite o seu bloom. Os céus estão autorizando nessa noite o seu florescer, mulher. Só que você precisa se posicionar diante dessa verdade. Se posicione. E o primeiro posicionamento que você precisa ter é confessar a Jesus como o único Senhor da sua vida e o Salvador da sua vida. Quero que você coloque a sua mão no seu coração neste momento. Todas estão com os olhos fechados. Você vai repetir comigo: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus que veio para este mundo para me salvar. Eu confesso o Senhor sendo meu único Senhor e suficiente Salvador, hoje e para sempre. A estação mudou. Eu estou pronta para me posicionar e seguir ao Senhor. E eu, que um dia já andei nos seus caminhos, mas me desviei, hoje eu volto, sabendo que você me ama e que pagou um preço alto para que eu fosse chamada filha e florescesse no Senhor. Em nome de Jesus, amém. O Espírito Santo está movendo neste lugar.